Olá, amigas, olá, amigos, sejam bem-vindos à nossa conversa de todas as terças-feiras. E hoje nós estamos com um tema bastante interessante e que está presente nas conversas, nas preocupações, principalmente nas famílias, na educação, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido muito pela sua sigla TDAH, e nós vamos falar sobre mitos e verdades. Sejam bem-vindos as pessoas que estão chegando. Se vocês conhecem alguém que tem algum problema dentro do lar, ou ela mesma, um problema de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, chamem através do aviãozinho para elas participarem, porque nós não mantemos, né, essa nossa live no Instagram. Boa noite, Sheila. O senhor atende a domicílio? Minha mãe está com depressão grave. Sheila, você é de Belo Horizonte. Eu normalmente não tenho feito isso porque eu não tenho horário. Mas a gente pode conversar e a gente pode te orientar alguma coisa. Depois você pode entrar em contato com a equipe, ela vai te orientar como você chega à clínica, e a clínica lá, as pessoas que trabalham podem orientar sobre isso, tá? Ou a gente pode até conversar por telefone e te orientar. Depois eu te mando aí, vou colocar aqui eu não sei o celular agora de cor, mas você pode procurar até o finalzinho, a gente ou coloca isso posteriormente, ou você pode entrar em contato com o Instituto Renascimento, né? Eu sou uma pessoa que, das minhas dificuldades, é guardar número de telefone. Se você procurar o Instituto Renascimento, e acredito que na própria bio do meu Instagram, você vai entrar lá em contato consultas e vai entrar em contato conosco através lá do Consultas na Bio. Sejam bem-vindos todos vocês que estão aí conosco. Vamos aguardar mais uns instantes, as pessoas estão sendo avisadas que nós estamos ao vivo. Boa noite, Paulinho Gonçalves. Seja bem-vindo aí à nossa conversa de hoje sobre esse tema tão interessante. Jonemile Laviola, Graziela Pondé, Nini, Sheila Cristina, Ana Fonseca, Ana Paula Melo, sejam todos bem-vindos. Luísa Hartley, sejam bem-vindos aí à nossa conversa. O nosso tema é sobre mitos e verdades voltados ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E nós vamos começar, né, para que a gente possa aproveitar muito bem. A Graziela colocou aqui o telefone, ó, 3186, vamos lá, 3186 99
1555. Tá aí o telefone da clínica. Eu coloquei fixado para você, Sheila, que estava procurando. Obrigado, Graziela. Então, nós vamos falar mais rapidamente sobre duas coisas que são importantes se a gente está conversando sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que é e quais são os principais sintomas. E depois nós vamos direto à questão dos mitos e verdades. Então vamos lá, começando a nossa conversa, o que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Ele é um tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele é um transtorno do desenvolvimento. E ele é determinado por condições mentais específicas durante o desenvolvimento cognitivo infantil, com alterações numa região do cérebro, que é a região frontal, que é essa região que está aí atrás da nossa testa, né? E está relacionada essa região com comportamento, atenção, memória, autocontrole, organização, planejamento. É uma área muito importante do nosso cérebro e, no caso específico, as características que estão vinculadas a esses dois agrupamentos de sintomas, que é a desatenção e a hiperatividade e impulsividade, né? Que são dois grupos que estão caracterizando essa condição do desenvolvimento, né? Esse transtorno do desenvolvimento neurológico da criança. Quais são os principais sintomas vinculados à desatenção? É importante que a gente frise para as pessoas que esses sintomas não é eu tenho um ou dois desses sintomas para caracterizar que eu tenho o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por que a gente está lembrando isso? Porque muitas pessoas apresentam algum desses sintomas sem necessariamente apresentar o transtorno. Então, primeiro vamos falar sobre os sintomas da desatenção. Não conseguir prestar muito atenção a detalhes. Então, esse é o primeiro sintoma. E é interessante que é preciso que a gente tenha pelo menos 6 dos sintomas que nós vamos falar aqui de desatenção, 6 dos sintomas da hiperatividade, para a gente poder caracterizar esse transtorno. Então, a alteração de uma dessas condições não é o suficiente para falar que a gente tem um transtorno de déficit de atenção. É como no caso do Alzheimer, que a pessoa tem alteração de memória, os outros já acham que é Alzheimer. Necessariamente não é isso que acontece quando a gente está avaliando as pessoas. Por isso é preciso procurar profissionais especializados que vão te dar um diagnóstico adequado, e muitas vezes esse diagnóstico ele acontece, né? Ele acontece multiprofissional, não é só por um profissional, não é só o psiquiatra que levanta essa situação. O segundo sintoma é uma dificuldade de se manter atento a tarefas e outras atividades, atento a uma conversa, um estudo,
uma atividade, a criança num brinquedo, mesmo que isso seja uma coisa que ela gosta, ela não consegue manter-se atento a isso por um período grande. Aparentar falta de atenção na interação com outras pessoas, né? Então, fica visível que ele não está conseguindo prestar atenção com quem ele está interagindo, conversando. A pessoa está falando, está dizendo algo e ele não consegue, né? Ele demonstra com o seu corpo, com o seu olhar, com sua fisionomia, que ele não está dando conta daquela atenção. O indivíduo, ele não segue instruções até o fim, ele não dá conta de pegar um projeto, uma atividade grande que tenha muitos passos, porque ele vai parar no meio do caminho. E aí ele tem uma dificuldade, que é a de não finalizar as obrigações. E isso, dentro do aprendizado, é uma queixa, é uma preocupação muito grande. Dificuldade para entregar as tarefas. Por tudo isso que nós já falamos, e por mais que nós vamos ainda dizer, ele não consegue, muitas vezes, mesmo tendo assumido e sabendo da responsabilidade, ele não consegue entregar a tarefa que ele assumiu. Essas pessoas apresentam uma outra característica. Ou elas não gostam, ou elas não conseguem finalizar tarefas que exigem muito esforço mental. Então, se você der uma atividade que tem que se esforçar, né, para que a mente possa funcionar, geralmente, ou eles já não gostam porque já conhecem, ou eles, essas pessoas, vão, na verdade, parar e não vão finalizar essa observação. Ele tem dificuldades, né, e ele perde com facilidade objetos. Quaisquer objetos, documentos, cadernos da escola, material, brinquedo, celular, fone de ouvido, chaves. Isso é uma constante dessas pessoas que têm transtorno de atenção. Elas ainda distraem-se facilmente com estímulos externos. Então ela está fazendo alguma coisa, um barulho, um movimento, algo diferente que aconteça, ela perde a atenção. Então essa é uma grande também dificuldade para o aprendizado, para a realização de tarefas na escola, para a realização de tarefas profissionais de quem tem um déficit de atenção. E ainda eles, né, acontecem deles serem esquecidos durante atividades, né, cotidianas, né, porque o povo está fazendo as coisas e eles saem distraídos e eles não prestam atenção no que está acontecendo. Então eles ficam para trás dessas situações, e isso tem a ver claramente com a sua própria desatenção. Quando a gente fala do outro grupo, a gente tem a hiperatividade e a impulsividade, né? A hiperatividade, que é uma atividade em excesso, e a impulsividade, né? A falta de controle em determinadas situações em que eles agem sem conseguirem
manter as regras que são determinadas. Nesse contexto, né, uma coisa muito presente é mexer com as mãos e pés e se contorcer numa cadeira quando eles têm que ficar num ambiente mais quieto, e isso é muito frequente. Vamos lembrar, né, que, mais uma vez, para quem está chegando, que não é um sintoma só. Isso de mexer as mãos, mexer os pés, de movimentar com o corpo, os latinos são muito comuns de fazer isso, né? Existem determinados povos, aí a gente lembra muitos italianos, que eles falam com o corpo, eles falam com a mão, eles falam com toda a gesticulação. Isso não significa que eles são hiperativos, isso significa que isso está presente na vida deles. Se não tiver outras características, isso não é um transtorno. Eles não conseguem ficar parados no mesmo lugar durante as atividades. Eu vejo muito isso com os meus pacientes hiperativos, que eles passeiam pelo meu consultório. Como é um consultório grande, a estrutura é diferente, não é um consultório formal médico, né? Eu propositalmente, quando fui trabalhar, eu estruturei como se fosse uma sala de visita, um ambiente acolhedor para as pessoas. Então eles têm sofás diferentes, lugares diferentes, eles movimentam, buscam as coisas, vão na biblioteca, olham estante por estante, mexem nos livros, mexem nos objetos que estão ali, sejam crianças ou adultos, pela hiperatividade. Eles correm, e aqui eu vou falar muito de criança, de um lado para outro, ou sobe nas coisas em excesso em situações inapropriadas. Mais uma vez, a gente retoma aqui a nossa fala, lembrando que criança pequena corre de um lado para o outro, criança pequena sobe nas coisas e elas fazem isso de forma inapropriada. E por que eu estou reforçando isso? Porque essas crianças são o que alguns autores chamam de crianças de movimento ou do movimento. E isso não caracteriza um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso, na verdade, é uma condição que as pessoas vivem, as crianças principalmente, e que é delas, né? Mas nós vamos ver outras pessoas que têm isso e não têm outras características dessa situação. Pessoas com transtorno de hiperatividade e impulsividade têm dificuldade de participar ou de atuar em atividades tranquilas. Coisa que é muito mental, muito zen, muito parado, ambientes que vão ficar muito quietos, eles não dão conta desse contexto, dessa situação. Ele, né, vai estar frequentemente acelerado. Né? O pensamento é acelerado, a ação é acelerada, ele em si, né, ele não consegue ficar parado, ele vai buscar outras coisas e não termina as coisas e ele vai fazer isso. Uma outra característica é falar em excesso.
Muita gente fala em excesso. Muita gente é logorreica, né? Fala e fala muito. E às vezes são prolixas, né? Repetem a mesma coisa e não conseguem parar de falar. Mas isso necessariamente não é um transtorno de hiperatividade e impulsividade, se for o único sintoma. E isso pode ser sintoma de outras situações que a gente conhece. Respondem precipitadamente, mesmo antes da conclusão da pergunta. Isso é uma característica muito comum. Você começa a pergunta e ele já está respondendo, e ele responde precipitadamente, e às vezes não responde corretamente, porque ele não esperou nem ficar clara a pergunta e a situação. Inclusive, né, eles têm dificuldade de esperar a sua vez. Então, se eles vão a um ambiente onde eles têm que esperar um tempo, a um serviço qualquer que tenha o seu horário, ou que a pessoa que iria te atender está atrasado, isso vai demorar, isso para eles é um martírio. E eles ainda têm, né, uma conduta que incomoda muito, é que eles interrompem os outros, né? Interrompem os outros. Às vezes as pessoas estão falando, estão fazendo, elas entram e falam e não têm nenhum controle desse contexto, ou eles têm o costume, às vezes, de intrometer em conversa até com pessoas estranhas. O outro está falando, ele começa a falar daquele momento aí. Nós estamos vendo aí muitas pessoas que foram entrando. Nós estamos falando sobre mitos e verdades sobre os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. E nós estamos, nesse momento, adentrando especificamente sobre os mitos do TDAH. Né? Então, se você está entrando aí, conhece alguém que precisa pensar um pouquinho, refletir sobre esse tema, nós estamos lembrando, né, que não fica gravado no Instagram a nossa live, então manda para as pessoas um aviãozinho e avisa para elas que nós estamos ao vivo. E as pessoas colocaram perguntas aí, as perguntas que têm a ver com o tema nós vamos estar respondendo, as pessoas que fizeram outras perguntas podem depois entrar em contato com a equipe, através do próprio Instagram, e elas vão responder coisas que não estão vinculadas ao nosso tema de hoje. Então, nós temos vários mitos, né? E são importantes serem citados e refletidos. Primeiro dele, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma desculpa de pessoas preguiçosas. Já ouvi isso muito. É muito comum as pessoas falarem assim, aquele fulano ali é preguiçoso, então ele usa essa desculpa para isso. O que acontece? Quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles têm dificuldades
muitas vezes para aprender, quando tem o déficit de atenção, e para executar as coisas. E essa dificuldade causa-lhes angústia e sofrimento. Então, muitas vezes, essas pessoas vão, na verdade, parar no meio do caminho e não realizar. E isso é muito semelhante a quem é preguiçoso, mas eles não são preguiçosos. A condição deles não faz com que isso seja diferente. Outra situação, né? A causa do TDAH está na má educação dada pelos pais? Isso também é um mito. E nós vamos lembrar o seguinte: as causas do TDAH, elas são multifatoriais. Elas têm fatores genéticos, têm fatores do desenvolvimento da criatura, né? Mas não é a questão da educação. Isso é um mito, porque pais que têm diversos filhos e os filhos se comportam diferentemente, se eles fossem provocadores de TDAH, todos os filhos apresentariam esses quadros. Então, não é a má educação. O que nós observamos é que, muitas vezes, as dificuldades no processo educacional dessas crianças pioram o quadro delas, agravam a situação. E muitos pais e mães chegam num cansaço que eles chegam a abrir mão de muitas coisas e depois isso tem consequências graves para a vida deles. Um outro mito, né, uma outra coisa que não é verdade, é que quem tem transtorno não tem capacidade de aprender. Isso não é verdade. Quem tem transtorno, às vezes, tem maior dificuldade nesse aprendizado. Se ele for muito inteligente, ele é capaz de, com pouco estudo, com pouca atenção, ele aprender as coisas e ter um maior rendimento. Mas quando chega na fase adulta, em que os aprendizados da escola, no ensino médio e depois na faculdade, exige uma outra maneira de lidar com o aprendizado, essas dificuldades às vezes se acentuam porque o indivíduo não consegue chegar até o fim, ele não consegue manter a atenção muito tempo, ele está hiperativo, então isso tudo dificulta. Uma outra coisa que é levantada e que muitos pesquisadores e clínicos, né, por evidência, por observação, consideram um mito, é que o transtorno pode se manifestar apenas na vida adulta. Importantes estudiosos sobre o TDAH e muitos clínicos e pesquisadores, eles não acreditam nisso. Eles acreditam que, se o TDAH foi diagnosticado só na fase adulta, houve um erro de diagnóstico, de observação na fase infantil. E se não existia esse quadro na fase infantil,
o diagnóstico na fase adulta seria errado. Então, para muitos estudiosos, e a minha observação é que o TDAH ele acompanha desde a criança até o adulto, que isso seria um mito. Né? Eu não sou nenhum pesquisador, nenhum estudioso profundo do tema, mas na minha experiência eu também acho que isso é um mito. Um outro mito é que a alimentação influencia o transtorno. Nesse sentido, a gente tem que retomar o histórico. Já foi levantado que determinados alimentos poderiam provocar o TDAH. Tiveram fases que essas coisas foram levantadas. Mas hoje, os estudos com o desenvolvimento das pesquisas, isso é um mito. A alimentação não influencia o TDAH. Né? A alimentação pode causar, principalmente a alimentação não saudável, outros problemas nos indivíduos. Quando a gente fala, então, de alimentos que teriam a ver diretamente com o transtorno, não há nenhuma comprovação científica nesse contexto. Outra coisa, né, é que a hiperatividade é um sintoma que se apresenta apenas nos meninos. Não é verdade. A hiperatividade, ela está presente em meninos e meninas. E algumas pesquisas, inclusive, levantam que haveriam mais meninas hiperativas do que meninos hiperativos. O que acontece? O que acontece é que os meninos, essa hiperatividade, ela se soma com determinadas características deles e elas se fazem mais presentes e mais intensas que nas meninas, mas que a hiperatividade é um sintoma que só se apresenta em meninos, não é verdade. Mas o transtorno é mais comum em meninos, também não é verdade. O que acontece é que os meninos, pelo comportamento na escola, na família, eles chamam mais atenção e eles são mais diagnosticados. Mas isso não é verdade. Acontece que a visão, né, do comportamento dos meninos faz com que o leigo acredite nesse contexto. Quem tem TDAH vai ter outros transtornos associados. Ou seja, todo paciente que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem que ter uma outra doença do ponto de vista psiquiátrico. Isso não é comprovado. Existem várias comorbidades. Existem casos, né, por exemplo, de TDAH com comorbidade com o transtorno do espectro autista. Mas o que a gente vê na prática é mais autistas que apresentam transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do que, na realidade, os portadores de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade apresentarem sintomas
do espectro autista. Nós temos algumas comorbidades. Hoje mesmo eu li um artigo recente que levantava uma meta-análise e que há uma maior presença de transtorno de compulsão alimentar em portadores de transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade do que a população normal. Então, isso nós sabemos que existem quadros, mas não significa que todo paciente com esse diagnóstico tem outros diagnósticos psiquiátricos. E um outro mito, que é o uso excessivo de telas, provoca o TDAH. O uso excessivo de tela provoca muitos problemas, enormes problemas. Crianças, principalmente com menos de 6 anos, que têm contato muito constante, e não precisa ser muitas horas, tem 1, 2 horas de contato todos os dias com as telas, elas vão desenvolver maior dificuldade de aprendizado, por causa de maior dificuldade de atenção, por causa da ansiedade, do próprio fato da compulsão de buscar as telas, mas isso, né, de relacionar que as pessoas têm TDAH por causa das telas, não é verdade. O que nós vamos ver, né, é que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não explica um problema sério que nós estamos vivendo atualmente. Essa semana eu postei um vídeo de um estudioso mostrando isso, né, que no século passado, quando se fez a avaliação da atenção de crianças e jovens, elas conseguiam prestar atenção numa aula até por 50 minutos, e que hoje jovens e crianças não conseguem manter a atenção por mais de 7 minutos. Mas isso é muito maior em porcentagem do que o número de portadores de déficit de atenção e hiperatividade, que estão na faixa muito baixa aí de 0,5% a 2% da população mundial. E esse problema, ele é muito presente e é um grande desafio para as escolas, para as famílias e para o entendimento de quem trabalha com neurociência, voltada à educação, à saúde mental. Isso é muito importante. Vamos lá trazer para nós as verdades sobre esse transtorno que andam por aí, né? Algumas pessoas não vão precisar de medicamentos para tratar esse transtorno. Isso é mito ou verdade? Isso é uma verdade. Muitos portadores desse quadro não vão precisar de medicamentos, mas eles vão precisar de tratamento, eles vão precisar de terapia, eles vão precisar acompanhamento neuropedagógico, eles vão precisar de outros tipos de tratamento sem precisar de remédio. Então, nem todo mundo que tem o transtorno tem que tomar essas medicações que se falam todo o tempo, Ritalina, Concerta, Vinvance, e agora os remédios vão perdendo
a patente, surgem inúmeros nomes, e nós temos hoje um outro medicamento, que é o Atenta, né, que ele não é uma anfetamina, então ele não é da família das anfetaminas, mas ele tem uma resposta, e necessariamente nem todos os portadores desse transtorno vão precisar de medicamento. Outra coisa que a gente ouve as pessoas falando: o TDAH não tem cura. É verdade. Nós vamos encontrar uma coisa. Pode acontecer que uma criança que tem TDAH, o quadro desaparece na fase adulta. Mas não é por causa dos tratamentos. Acontece isso nessa situação. Então, não foi uma cura por um tratamento, foi o quadro desaparece em determinado momento, né? E se o quadro perdura na fase adulta, ele vai ter repercussões na vida da criatura, né, durante todo o transcorrer da sua jornada no planeta. Uma outra coisa que se fala e pergunta é: os medicamentos usados para tratar TDAH causam dependência? Isso é verdade. Mas é importante lembrar que geralmente, né, grande maioria dos pacientes que tomam medicamentos, esses medicamentos, porque são portadores do transtorno, eles não desenvolvem dependência desses remédios. Ah, mas eles têm que tomarem constantemente. Mas quem é hipertenso, às vezes ele vai tomar diurético a vida inteira, e vai tomar um medicamento antihipertensivo a vida inteira. Ele depende do remédio, mas ele não é viciado ao remédio. Alguém que tem um déficit de produção de hormônio tiroidiano, ele vai precisar dessa medicação pela vida toda. Ele é dependente do remédio para viver, mas ele não é viciado no hormônio tiroidiano. E então, o que leva ao vício é geralmente o uso de pessoas que não deveriam estar tomando isso. E a quantidade dessas pessoas, as estatísticas não sabem, né? Mas nós sabemos que esses remédios, eles são contrabandeados para todo enquanto é lado, e as pessoas compram isso no câmbio negro, compram isso em farmácias que se encontram geralmente nas periferias das grandes cidades, e que tem uma atitude antiética, né? Isso não é uma postura ética de uma estrutura de saúde, que é uma farmácia, mas as pessoas conseguem comprar isso, às vezes por preços exorbitantes, mas elas conseguem, e muitas delas se tornam dependentes. Pior, se associam o uso com o álcool, e isso leva a situações de delírios e alucinações por causa desse quadro. Uma outra coisa que é apresentada é que o transtorno é superado na vida adulta. Então, nós já falamos disso, isso depende. E se o quadro é muito grave, geralmente ele não é superado no adulto.
Mas se é um quadro menor, ele pode fazer esse quadro. A Cristina Domingues Lopes está aqui perguntando: o canabidiol pode ser utilizado para o TDAH, desculpa que eu fui lendo aí. Olha, não tem indicação do uso do canabidiol para esses quadros. Quem usa isso é off-label, né? Ele está tentando usar uma coisa que não tem uma indicação. Não tem uma indicação. Então, quando me perguntam se devem dar a alguém que tem esse quadro, ou se eu prescrevo, eu indico que não deem e eu não prescrevo o canabidiol para essa situação. O canabidiol, em termos de indicação precisa, ele tem indicação precisa em epilepsias graves, em quadro de dores intensas e crônicas. Ele é usado por profissionais sem uma precisão, né, hoje, sem uma evidência clínica e um resultado de pesquisas em alguns quadros psiquiátricos, em especial em pacientes portadores de transtorno do espectro autista, em alguns quadros de ansiedade, mas não nos esqueçamos que isso não é uma indicação que está presente nas associações de psiquiatrias do mundo. Então, é uma tentativa, e às vezes é uma tentativa que tem resultados positivos, mas a gente tem que lembrar isso às pessoas. O transtorno, né, do déficit de atenção, o indivíduo vai ter que se tratar a vida inteira? Isso depende. Por que que depende? É o que nós falamos. Se esse quadro ele desaparece na fase adulta, não tem motivo de usar mais medicamento. E se ele está tranquilo e tendo uma vida aparentemente normal, ele não precisa de tratamento. Então, nós temos que ter o cuidado dessa situação. A Cristina pergunta: é mito que uma pessoa portadora de TDAH e tem diagnóstico familiar de Alzheimer tem maior probabilidade do desenvolvimento de Alzheimer? Não existem pesquisas que confirmem esse fato, né? Pode ser que amanhã se descubra alguma coisa, mas hoje nós não temos pesquisas que comprovam esse fato. Existem outros transtornos psiquiátricos que têm uma relação. Os quadros de depressão, os transtornos de humor grave, os transtornos bipolar. Essas pessoas, se elas têm familiares com transtorno de Alzheimer, elas têm maior tendência a desenvolver o Alzheimer no futuro. Mas isso ainda envolve muitas vezes o tipo de medicamento que eles usam, né? Muitas pessoas usam medicamentos que acabam estimulando a demência, principalmente os benzodiazepínicos. Essas criaturas geralmente não fazem tratamentos corretos, então elas vão lesionando cada vez que elas têm uma crise o aparelho neurológico, principalmente o cérebro, e isso
pode encaminhar. Mas o Alzheimer, ele tem características, causas específicas, e essa associação em específico, ela não tem comprovação, né? Hoje, eu te diria que isso não é comprovado, né? Pode ser que amanhã se descubra alguma coisa, e o que a gente tem hoje poderia te dar uma resposta que isso é um mito. Mas eu prefiro não te dizer dessa forma, porque nós não temos pesquisas suficientes para levantar isso. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Se não, nós estamos agradecendo, lembrando que essa live não fica gravada no Instagram, a equipe está gravando essa live, ela vai para o nosso canal do YouTube. Se você não conhece o meu canal do YouTube, vai lá e se inscreva. Dr. Roberto Lúcio, canal de saúde mental e espiritualidade. E todas as semanas nós temos uma novidade. Então, além de se inscrever, vai lá no sininho para que você receba notificações e tenha informações todos os dias sobre todas as semanas sobre saúde mental e espiritualidade. No mais, para quem está nos assistindo ao vivo, né, muito obrigado, boa noite, bom dia e boa tarde para aqueles que assistirem a gravação. Até mais, um beijo no coração e a gente volta terça-feira que vem com um novo tema.